Atenção você que é de Minas Gerais ou você que vota em Minas Gerais. Eu preciso da sua ajuda para fortalecer a nossa pré-candidatura a deputado federal por Minas Gerais. Eu fiz o lançamento da pré-candidatura ontem e nós temos um site, e nesse site você vai poder colocar o seu e-mail para a gente conversar. Eu quero trocar ideias com você a respeito de Minas Gerais, a gente vai conversar a respeito dessa pré-candidatura. Vale a pena você entrar para você saber um pouco mais sobre o que nós estamos desenvolvendo, tá bom? O site é coletiviza.com.br, tá o endereço aqui, é o primeiro endereço do comentário fixado e também é o primeiro endereço na descrição do vídeo. Uma questão que eu quero trazer para você a respeito do Flávio Bolsonaro é que não tem como, é ladeira abaixo loucamente. É um troço absurdo, é ladeira abaixo total. A gente já tem hoje pesquisas que apontam uma distância de 10% com o Lula à frente. O Flávio Bolsonaro já aponta uma distância de 10%. Ele estava praticamente empatado. Havia algumas pesquisas em que ele estava numericamente por fração, mas ele já estava à frente do Lula. Agora o Lula já dispara 10% à frente. Já se fala inclusive de eleição no primeiro turno, ainda é cedo, mas já se fala a respeito disso. E tudo isso por conta dessa ligação que o Flávio Bolsonaro tem, que as pessoas ainda parecem não terem tido a ideia mínima do que era isso, mas agora eles estão começando a entender, ligação criminosa. E nós vamos falar a respeito disso no vídeo de hoje. Essa investigação da Polícia Federal, ela traz elementos de ligação do Flávio com o PCC. E é importante você entender como que existe essa ligação. Porque, na verdade, o que a gente está vendo é que a extrema-direita ela tem sido, assim, completamente imbecil nesse avanço em relação a essas pautas do Trump. Nós temos o Pazuello, imagina você, o Pazuello, um cara que confundia Amazonas com Amapá. Pazuello apresenta projeto para criminalizar movimentos sociais e sindicatos como terrorismo. Sindicato, para o Pazuello, é terrorismo. Esses caras, eles são completamente alucinados. É um povo alucinado. Gente, isso aqui é alucinação total. Esse cara, ele tá fora de si. E aí a gente tem algumas questões que eu acho importante. Tem até um vídeo que viralizou. Achei muito legal esse vídeo, porque ele mostra mais ou menos tudo que envolve o Flávio Bolsonaro. Eu achei bacana demais. Não sei quem editou esse vídeo, mas quero dar os parabéns para quem editou esse vídeo. Dá uma olhada. Você sabia que se misturar laranjas bem espremidas, chocolate rachadinho, improdutividade em pó, ligações muito esquisitas, detergente contaminado, fermento golpista, babação aos Estados Unidos, cloroquina a gosto e muito, mas muito dinheiro do Banco Master, bater bem, colocar em uma forma de moderado untada com óleo de peroba, levar ao forno por 5 minutos, você consegue um candidato à presidência perfeito para continuar a destruição que o pai não conseguiu terminar? Bem amargo, e é só esquentar um pouco que ele derrete. É só esquentar um pouco que ele derrete, esquentou um pouco, derreteu 10%. Tá 10% atrás. Nessa semana que está começando, hoje domingo é o primeiro dia da semana, nós temos essa pesquisa da Quest, que todo mundo está dizendo que vai ser um terror, né? Eu espero ansiosamente por essa pesquisa para a gente entender. Mas agora a gente tem novos elementos dessa delação do Vorcaro. Eu acho que agora, a hora que vier essa delação do Vorcaro, acabou, Flávio. Olha, já se fala até na substituição do Flávio como candidato. Tem até agosto para fazer isso, né? Para lançar um outro candidato no lugar dele. Olha, do jeito que a coisa tá, não vai ter outra alternativa, tá? Porque é colocar esse cara e ele perder. E agora a gente tem essa delação do Vorcaro com novos elementos. A CNN traz essa informação para você. Eu vou colocar esse vídeo. Antes eu tenho um recadinho rápido, um recado muito rápido, 1 minuto e meio, tá? De recado, é um recadinho rápido que fala a respeito das profissões do futuro. São 12 profissões. Você pode escolher uma delas e começar já a ter um dinheirinho extra, uma graninha a mais para você todo mês. Vale muito a pena. A profissão do futuro, para você ganhar uma grana, tem gente ganhando muito dinheiro, tá? Com essas profissões. Vale a pena você saber um pouco mais com essa escola de negócio. Eu vou trazer esse recadinho e colado ao recado eu já tenho a reportagem da CNN para você acompanhar. Dá uma olhada. R$ 8.300 foi o que o Douglas colocou no bolso, aplicando em uma profissão que nem sequer existia há 2 anos atrás. E olha,
ele continua estudando, está na faculdade, continua ralando na faculdade, mas ele começou. E começou do zero, como qualquer pessoa começa. O mais interessante é que isso não é uma exceção. Tem uma janela, essa janela ela está aberta agora em 2026 e ela vai pagar absurdamente bem para quem começar nos próximos dias. O mais doido disso é que ele aplicou uma profissão, são 12. Ainda tem mais 11 oportunidades, aí você vai ver as outras profissões, qual se encaixa mais aí para você. Veja bem, tem um link aqui do WhatsApp, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link e no primeiro comentário fixado. Tem um link para você me chamar. Você vai lá e fala, oi Clayson, me chama lá. Eu vou responder você pessoalmente. É importante você entender, né? Eu não posso atender o Brasil inteiro, mas agora no começo eu estou recebendo as pessoas, estou respondendo essas pessoas pessoalmente. Eu garanto que você seguindo todas as orientações certas, você vai conseguir pelo menos R$4.000. Você consegue. R$4.000 você consegue colocar no bolso aqui no final desse mês. É só você clicar no link, vai lá direto para a gente conversar. Eu te espero lá. Vem conversar, eu te explico um pouco mais. Com a imprensa e confirmado também aqui pela CNN, noticiamos que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, apresentou uma nova proposta de colaboração premiada, tanto para a Polícia Federal quanto para a Procuradoria-Geral da República. E eu avanço, eu trago que nessa nova proposta de delação premiada, Daniel Vorcaro explica em detalhes o patrocínio que ele concedeu, o patrocínio milionário que ele concedeu para bancar o filme Dark Horse, um filme, uma cinebiografia produzida sobre a vida de Jair Bolsonaro. E aí ele explica nessa proposta, essa proposta são primeiros anexos, né, que são entregues, então essa proposta é uma prévia do que ele tem para contar. Então ele diz, cita, inclui, porque não estava na primeira versão, rejeitada pela PF, agora nessa nova versão apresentada na segunda-feira e que teve um adendo na terça-feira, ele conta como foi o pedido do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o pedido de patrocínio, as cobranças dele para que as parcelas continuassem sendo repassadas, o encontro presencial entre eles. Vai contar em detalhes todo esse episódio. Vai contar também como transferiu o dinheiro, para onde mandou o dinheiro e depois, agora, o que eu apurei também ele não faz nenhum juízo de valor, se aquilo é ou não uma conduta típica, se é um crime ou não. Ele narra os fatos e aí são os investigadores que vão avaliar se aquilo tem ou não alguma possibilidade de configurar um indício de crime. Então, a novidade que a gente traz é que Flávio Bolsonaro, que não estava citado nem aparecia na primeira versão, agora é citado nesse contexto, no contexto da colaboração, né, do patrocínio que ele deu, cerca de R$60 milhões, para a produção do filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro. E eu apurei também que nessa nova proposta de colaboração, ele traz, além de Flávio Bolsonaro, outros personagens à baila, outros personagens da política que não haviam sido ainda mencionados. Ele traz traz fatos novos, traz personagens novos e também propõe aprofundar histórias que haviam sido contadas, mas de uma maneira muito superficial. É importante lembrar, essa é uma proposta. Agora, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República vão analisar se essa proposta, com os anexos de tudo que ele tem para falar, se essa proposta vale ou não, se eles querem ou não continuar negociando essa delação premiada, né? Então, ainda na primeira vez, a PF já tinha recusado, achado muito fraca. Agora, eles ainda se debruçam sobre essa proposta. E aí, Yuri Pita, é uma nova chance, né? A Larissa Rodrigues vinha trazendo isso agora um pouco mais cedo no Bastidores, ela vai chegando daqui a pouco com a gente, porque é uma nova chance que Daniel Vorcaro tem para contar tudo o que sabe, né? Sem dúvida alguma. E agora, né, com mais clareza do quanto os investigadores também já têm informações e elementos sobre várias outras situações que ainda não tínhamos clareza. A exemplo dessa que você traz com essa informação exclusiva, Débora, de que havia negociações, havia conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro sobre a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como isso veio a público antes da delação, o quanto que a colaboração agora vai fazer avançar nesse quesito. Seja para confirmar que é tudo lícito, ou seja, para apontar alguma possível irregularidade ou algum fio ali para ser perseguido pelos investigadores a partir de então, e toda a expectativa para também o alcance desta colaboração em relação a outros agentes públicos e outros políticos que se tem já informações de uma relação muito próxima com o ex-banqueiro. Como você disse, Débora, Larissa Rodrigues está também de olho no lance, ali na bola dessa história. O Flávio não tem como, ele vai rodar, não tem como. E essa vida de milionário que o Eduardo tá tendo lá nos Estados Unidos, ela vai mudar, né? Nada é para sempre, né, gente? E eu acredito que essa vida dele lá, ela vai ter um fim mais cedo ou mais tarde. E muito provavelmente pode ser os próprios Estados Unidos que podem promover isso. Daqui a pouco eu vou explicar em detalhes essa reportagem, mas antes eu quero trazer para você o que a Folha de São Paulo
colocou como as ligações do Flávio Bolsonaro com o crime. Olha só, clã Bolsonaro teve relação com suspeitos de envolvimento no crime organizado. E aqui a Folha de São Paulo faz um compêndio com todos os casos. Olha só, homenagem a Adriano da Nóbrega. Gente, o Flávio Bolsonaro, ele foi visitar, olha aqui, ó, recebeu em 2005 a visita na cadeia do Flávio e do Jair Bolsonaro. Os políticos entregaram à Nóbrega a medalha Tiradentes, honraria concedida pela Alerj a personalidades que prestaram relevantes serviços à sociedade. A homenagem ocorreu a pedido de Flávio, então deputado estadual. Gente, o Flávio e o pai foram visitar o miliciano na cadeia. Na cadeia. Emprego a parentes de miliciano e rachadinha. Além da homenagem, o Flávio garantiu emprego na Alerj até 2018 a Raimunda Veras Magalhães e Daniele Mendonça da Costa, respectivamente mãe e esposa de Adriano da Nóbrega. Elas tiveram um salário de mais de R$6 mil do gabinete do deputado. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, estavam envolvidas em um esquema de rachadinha. Mãe e esposa. Mais uma aqui, ó. Exaltação a milícias e organizações criminosas. Jair e Flávio Bolsonaro apoiaram policiais suspeitos de comportamento violento e falaram a favor das milícias, organizações criminosas compostas sobretudo por ex-agentes de segurança. Em 2018, Jair defendeu esses grupos, estabelecendo a relação entre a presença desses grupos e a segurança. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Então, defendendo claramente, isso várias vezes, né? O Bolsonaro defendeu milícia. Aliança com Rodrigo Bacelar, isso é mais recente. O ex-presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar, estreitou laços com a família Bolsonaro a partir de 2024, almejando suceder Cláudio Castro no governo do Rio de Janeiro. Em julho daquele ano, Bacelar se encontrou com Jair, Flávio e Carlos Bolsonaro para discutir as relações municipais, as eleições municipais, e ganhou uma medalha do clã com os dizeres imorrível, imbrochável e incomível. Depois de se tornar potencial candidato da família Bolsonaro no Rio, ele perdeu o mandato, foi preso por suspeita de participar de uma organização criminosa e vazar informações para beneficiar o Comando Vermelho. E quer mais? Tem mais, tá? Olha só. Proximidade com Daniel Vorcaro. Áudio divulgado pelo site The Intercept Brasil revelou que o senador Flávio Bolsonaro mantinha contato com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, acusado de uma série de crimes envolvendo fraudes do Banco Master, como organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. O site revelou que o Vorcaro combinou o pagamento de 134 milhões para o filme Dark Horse, Azarão em inglês, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui está o grande ponto, a grande informação que nós temos agora para você. É informação de agora à tarde, tá? Essa informação é importante porque ela traz elementos que a gente precisa entender. Polícia Federal deve pedir aos Estados Unidos quebra de sigilo de fundo Heaven Gate, que pode ligar Eduardo e Flávio Bolsonaro ao caso Master e ao PCC. É Comando Vermelho por um lado, é PCC por outro. Polícia Federal desconfia que milhões de Vorcaro ao Heaven Gate foram usados para financiar vida de luxo de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O fundo recebeu aportes do Master por meio da Entre Investimentos, que também recebeu aportes da REAG, suspeito de lavar dinheiro para o PCC. E aqui eu acho a coisa mais absurda do mundo, porque na cara de pau, isso é uma cara de pau que não tem tamanho, né? O Flávio vai para os Estados Unidos para pedir essa coisa de transformar as facções criminosas em terrorismo, né, em organizações terroristas, ferra com o Brasil em função disso, e tudo isso para tentar se livrar de uma situação que ele está envolvido diretamente. Não é só isso, ele fez a mesma coisa com o Vorcaro e o Banco Master. Antes de descobrirem que ele tinha relação direta com o Vorcaro, ele ficava o tempo todo falando a respeito do Master, que o problema do Master era do Lula. Lembra daquela camiseta que ele usou? O Master é do Lula? Ele ficava o tempo todo tentando incriminalizar, ou incriminar, melhor dizendo, o Lula. E, na verdade, ele é que estava assim, com o Vorcaro. Uma coisa absurda e, assim, tremendamente cara de pau. E agora a Polícia Federal, ainda na reportagem na Fórum, o fundo administrado por Paulo Calixto e Altieri Santana, da Calixan, deve ser o nome, que seriam os operadores de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Calixto é advogado de Eduardo e Santana foi indicado pelo 03 de Bolsonaro para uma espécie de porta-voz autorizado a fazer reuniões presenciais para tratar do dinheiro supostamente para o filme. Agora, o que acontece?
esses dois. Investigadores querem saber, no entanto, se as cifras milionárias enviadas por Vocaro ao Ravengate foram usadas para financiar a vida de luxo nos Estados Unidos de Eduardo Bolsonaro, que juntamente com o deputado Mário Frias, constava como produtor executivo do filme e teria responsabilidades na captação e administração dos recursos. O Vocaro enviou o dinheiro ao fundo Ravengate por meio da Entre Investimentos e Participações, empresa do Grupo Master, que teria recebido 139,2 milhões via Sefer Investimentos, um dos alvos da segunda fase da Compliance Zero em julho desse ano. Outros 20 milhões de reais teriam sido alocados pelo fundo Golden Style, ou Gold Style, administrado pela REAG, do pastor Fabiano Zetter, o cunhado do Vocaro, que também está preso. Essa REAG aqui, a parada deles é bilionária, tá? Passou do bilhão. E agora a gente tem uma situação que envolve facções criminosas, o maior criminoso financeiro da história do Brasil, dinheiro que são já na cifra do bilhão, e tudo isso bancando Eduardo Bolsonaro na sua vida bilionária nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, e esses caras fazendo um discurso de santos, dizendo que não, ok, agora PCC e não sei o que, é tudo, né? Essa história de querer transformar facções em organizações terroristas, que eles podem ser os primeiros a se ferrar em relação a isso. Porque muito provavelmente, se... Aí a gente tem que ver, né, lá nos Estados Unidos a gente tem o Trump, né? E aí tem também essa situação, né? O Trump pode fechar as torneiras lá e pode também não permitir que as investigações andem. Mas se as investigações forem andar mesmo, e se de fato aquele grupo, que nem é bem o próprio Trump, né? Tem Marco Rubio, tem aquele grupo dos radicais por trás disso, se esse grupo for levar adiante mesmo essas punições em relação a facções criminosas / organizações terroristas, os primeiros a se ferrar, clã Bolsonaro, Eduardo, Flávio Bolsonaro e até o Carlos Bolsonaro. Você consegue entender, e o Jair, claro, já está preso. Você consegue entender o que nós estamos falando? Você consegue entender a gravidade de tudo isso que a gente está vivendo? Você consegue entender que esse sujeito teve a cara de pau e a desfaçatez de se lançar como candidato a presidente da República, totalmente ferrado? E agora, o que as pessoas estão pensando? Olha, vamos fazer esse cara ser senador mesmo, que ele vai precisar desse foro privilegiado. Se ele se candidatar a senador pelo Rio de Janeiro, está eleito, né? Porque infelizmente o Rio de Janeiro tem essa questão. E vamos colocar outro candidato a presidente para perder. Você está entendendo o ponto em que as coisas estão? Coloca aqui nos comentários o que você pensa. Gostaria muito de saber o que você pensa a respeito dessas informações de hoje. Não se esqueça de dar o like no vídeo, o seu like é muito importante. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Você que é mineiro, mineira, peço mais uma vez, entra aqui no coletiviza.com.br, coletiviza.com.br. Esse site a gente tem a possibilidade de você fazer a inscrição ali para você me ajudar na minha pré-campanha a deputado federal por Minas Gerais. Estamos com força total na nossa pré-campanha. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para ajudar o nosso trabalho aqui no canal. Você pode ajudar de várias formas. Você pode ajudar sendo membro aqui do canal, apoiadora do nosso Apoia-se. Você pode ajudar com qualquer valor pelo Pix. Se você puder nos ajudar, a gente precisa dessa ajuda, então dê essa força pra gente, tá bom? Qualquer valor pelo Pix, esse aqui é o nosso endereço de Pix, aqui está o nosso QR Code, dê essa força pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson, desejo uma boa semana pra você, e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui.